Graça e paz, amados, uma boa noite a todos. Eu sou o pastor Ricardo, somos ali da Igreja Presbiteriana Renovada de Vila Ribeiro, liderada ali pelo nosso pastor. Já mando um abraço para ele, pastor Silcrei, pastor Andréia e todos os nossos irmãos ali, que a paz esteja com todos eles, em nome de Jesus. Todos que nos acompanham também. Estamos ao vivo pelas redes sociais, estamos ao vivo no canal 38. Estamos mais uma vez aqui com o programa Resgatando a Família. E com certeza Deus tem uma palavra poderosa hoje para falar aos nossos corações. Amém. Eu já queria deixar um texto de abertura. Está ali em Atos 16, versículo 13, a partir do versículo 13. Atos 16, versículo 13, que diz assim: No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era a mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Glória a Deus. Amém. Que palavra poderosa. Que nesta noite você venha pedir ao Senhor. A palavra ela foi enfática. Que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela pudesse receber a mensagem. Olha que palavra poderosa. Glória então, a Deus. Nesta noite, peça para o Senhor: Senhor, abra o meu coração. Abra o meu coração para que eu possa receber a tua palavra, para que eu possa entender esta palavra hoje que vai ser pregada, essa palavra que vai ser direcionada para as famílias do Senhor. Então, que o Senhor venha abrir o nosso coração para que nós possamos receber a mensagem que Ele tem para nós. Então nós já vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele possa abrir os nossos corações. Pai, nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos pela tua infinita misericórdia, por mais um dia, Senhor. Pai, conforme esta palavra, Senhor, que nesta noite o Senhor venha abrir os nossos corações, ó Pai, para que a sua palavra venha a ser semeada, Senhor, para que ela venha dar fruto. Amém, Senhor. Jesus. Que teu Espírito Santo esteja direcionando a nossa mente, que o Espírito Santo esteja falando conosco, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Pai, nós cremos na tua palavra, é por isso que nós estamos aqui, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem uma palavra poderosa nesta noite para as famílias do Senhor, ó Pai. Pai, salva nesta noite, ó Pai. Resgata nesta noite o perdido, ó Pai. É que nós te pedimos, é o que nós já te louvamos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar aqui esse momento que nós vamos passar aqui na presença do Senhor, compartilhar mais uma palavra da parte de Deus ao coração de todos aqueles que nos acompanham aqui ao vivo. Se você puder compartilhar essa live para ajudar que essa palavra venha a alcançar mais pessoas, né? Compartilha essa live, compartilha no seu WhatsApp, no seu grupo de amigos, né? Seja aí um abençoador, seja um evangelista, leve essa palavra ainda mais longe, nos ajude, né? Nos ajude a estar levando esta palavra, amém? Continue conosco, né? Continue acompanhando essa programação, né? Faça seu pedido de oração, comente também nessa live, tudo isso, com tudo isso você nos ajuda a estar levando a palavra do Senhor para mais pessoas, amém? Então fique conosco, logo mais nós traremos uma palavra ao seu coração, uma palavra poderosa da parte de Deus. O tema da nossa mensagem aqui nessa noite, nesse início de noite, sejamos geracionais, né? A importância de nós sermos geracionais. Então fique aí, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, amém?
e deixe seu comentário, compartilhe e nos ajude a levar a mensagem do Senhor para mais pessoas. Amém? Nós vamos agora estar chamando os nossos patrocinadores, aqueles que abençoam essa programação através do seu patrocínio. Aleluia. Amém? Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Está conosco também a União Vistoria. Você que está precisando fazer uma vistoria aí no seu veículo, você comprou um veículo, está necessitando fazer uma vistoria. Vai ali na União Vistoria. A União Vistoria ela fica ali na JV da Cunha Silva 1825. Ela fica ali bem ao lado do Poupa Tempo. Vai ali, fala ali com o Nicolas, que você será bem atendido. Uma vistoria com segurança e rapidez. Fale com o Nicolas. O telefone dele é 997915765. Nós louvamos e bendizemos o Senhor por essas empresas que aqui Amém. Que Deus patrocinam, abençoe. São pessoas que sejam pessoas abençoadas por Deus, amém? Amados, então nós vamos para a palavra do Senhor, como a gente já falou de início, que você venha abrir teu coração, que o Senhor venha abrir seu coração para que você receba da parte de Deus nesta noite essa palavra poderosa e que amém. O Senhor venha agir na minha vida, na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida do teu esposo, da tua esposa. O Senhor vai falar conosco através desta palavra, através da vida do rei Ezequias. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós queremos já entrar aqui com a palavra, com a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, que se você estiver aí na sua casa, se puder abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 20, mas se você também não puder, estiver só ouvindo essa programação, e depois quiser acompanhar, essa palavra está no livro de 2 Reis, capítulo 20, que você ouça atentamente, é uma mensagem aqui do Senhor aos nossos corações, que Deus possa realmente falar, abrir o nosso entendimento, assim como foi falado aqui no início, na oração inicial, que o Senhor abriu o entendimento de Lídia para que ela compreendesse a mensagem do Evangelho que Paulo estava ali ministrando. Então, como é necessário que nós venhamos também ter esse entendimento aberto pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer falar conosco nesse tempo, Então, já faça essa oração, para Deus aí, fala: Senhor, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero entender como que essa mensagem afeta a minha casa, a minha família, o que eu preciso fazer, como eu devo me posicionar. Eu tenho certeza que Deus vai falar aí especificamente ao seu coração.
Queridos, nos ajude a levar essa mensagem, compartilhe essa mensagem, né, com um amigo no seu grupo de WhatsApp, ok? E nós já vamos estar entrando em 2 Reis capítulo 20, no qual vai falar da doença e da recuperação de Ezequias. Nós vamos estar falando um pouquinho desse rei. Esse rei foi um homem bom, um homem honesto. Ele fez um reinado que agradou a Deus, mas existem coisas aqui na vida desse rei que a palavra de Deus faz questão de deixar claro para nós, falhas que ele cometeu na trajetória da sua vida, que trouxe consequências amargas para ele, para a próxima geração, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse início de noite, porque a Bíblia, ela fala os acertos de muitos homens, né? E também os erros desses homens. Nada está encoberto aos olhos de Deus, e também está tudo exposto aqui na palavra do Senhor. E por que o Senhor faz isso? Para que a gente possa ser orientada tanto pelos acertos como também pelos erros. E esse rei Ezequias, ele é um exemplo para nós em muitas coisas. A palavra de Deus fala que ele foi um rei exemplar. Ele foi um rei exemplar, ele fez grandes coisas, ele restaurou toda a casa de Deus, tirou toda a idolatria no templo ali no qual ele reinava, né? Ele fez muitas coisas boas, ele era um homem temente a Deus. Quantas vezes o Senhor os livrou, né, de batalhas que eram humanamente impossível de ser vencidas. O rei Ezequias, através de oração, através da busca pelo Senhor, ele teve livramento ali para a sua nação, para o seu reinado, através de oração, através dessa comunhão que ele mantinha com Deus. Então tudo isso está aqui na palavra do Senhor, mas existem algumas coisas na vida desse homem que são um pouco emblemáticas aqui. Nós precisamos prestar atenção no que Deus, ele deseja ministrar o nosso coração, o coração das famílias, né? O coração dos pais, o coração das mães que vivem nesse tempo, no ano de 2022, nessa geração. O que será que Ezequias tem a nos ensinar, né? O que será que Deus ele quer trazer para nós através dessa história? Então, num determinado momento da trajetória do reinado de Ezequias, esse homem, a palavra de Deus fala ali em 2 Reis capítulo 20 que ele fica muito doente, é uma doença muito séria, e que realmente ele vai morrer. E que, olha o que acontece, a palavra do Senhor fala que o profeta Isaías, o profeta que era o profeta daquela época no reinado de Ezequias, era o profeta Isaías. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Olha só, foi essa mensagem que o profeta Isaías leva ao rei Ezequias ali no seu leito, naquele momento que ele está passando por um momento difícil de enfermidade. O profeta, amando do Senhor, leva a mensagem: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai sair ileso dessa doença. Imagina você receber uma mensagem dessa de um profeta, né? Que mensagem dura, né? Que mensagem difícil para receber. Dura, mas ela tinha um ensinamento, ela né? Tinha um propósito, né? Para que o Senhor levasse essa mensagem para ele. Era um chacoalhão de Deus ali para Ezequias. E às vezes a gente precisa, né, desse chacoalhão, né? Quantas vezes que nós... Tudo bem, né? Que tá tudo bem, que nós estamos tendo muitas vitórias e tal, mas existem coisas na nossa vida que Deus está querendo colocar em ordem, que às vezes é só através de um chacoalhão que a gente vai ali tá percebendo o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo colocar em ordem. E assim, uma coisa que eu acho muito interessante na palavra do Senhor é que nenhuma palavra ela está na Bíblia em vão. Nós precisamos procurar entender o que Deus ele quer transmitir quando ele fala: ponha a casa em ordem.
né? Então nós precisamos entender o que é pôr em ordem, o que é ordenar. Ordenar é definir prioridades, né? Colocar alguma coisa em ordem é definir prioridades. E eu acredito que era exatamente isso que Deus estava querendo chamar a atenção do rei Ezequias, porque ele era um rei temente a Deus, ele era um rei que estava tendo muitas vitórias, ele era um rei que tinha feito uma grande reforma na casa do Senhor, né? Tinha feito grandes coisas ali no templo de Deus na sua época. Era um rei que estava sendo aprovado por Deus. No entanto, nós sabemos que quando o rei Ezequias adoece, ele tem 39 anos de idade. 39. E ele começou a reinar com 25. Então quer dizer, já fazia 14 anos que o rei Ezequias estava no trono, estava no poder ali, rei de Judá. E no entanto, a palavra de Deus nos mostra através dos relatos que nós temos, não só em 2 Reis, mas em 2 Crônicas também vai falar do rei Ezequias. Depois, lá no livro do profeta Isaías, fala novamente do rei Ezequias. Então, quando você vai estudar todas essas mensagens, você vai entender que o rei Ezequias, ele tinha 39 anos de idade, há 14 anos que já era rei, e ele ainda não tinha um herdeiro para o trono. Olha o chacolão de Deus, né? Ele ainda não tinha um herdeiro para o trono. E assim, isso era algo muito importante para os reis. Porque era muito importante o rei ter um herdeiro para caso acontecesse alguma coisa com a sua vida, ele tivesse ali um filho para colocar para não ficar textos, sem rei, sem monarca, né? Segundo os textos, ele não tinha filhos, né? Não, até então não. Você vai ver que aqui a própria, mais para frente você vai ver a sentença que Isaías traz, que fala a respeito de filhos, né? Não, sim. Que viria. Não, sim, viria, mas ele até não então, tinha, ele não tinha, porque depois a palavra vai falar que Manassés começa a reinar com 12 anos, que Manassés é o filho que ele vem a ter depois dessa cura que a gente está falando aqui, né? E Manassés vem a reinar com 12 anos e o Senhor lhe acrescentou 15 anos de vida. Então quer dizer, se Deus deu mais 15 anos e esse menino tem 12, ele nasceu 3 anos após Manassés ter recebido o milagre ali de Deus, a cura daquela doença, né? Então quer dizer, até então Manassés não tinha um sucessor para o seu reinado, e isso era algo muito importante, principalmente para um rei, né? Ele precisava ter no futuro, né? ele precisava ter um herdeiro para o seu trono. Então, o que Deus estava tentando falar com o rei Ezequias? Ezequias, você tem tido vitórias, tem tido conquista, tem feito grandes reformas, mas você precisa definir prioridades na sua vida, você precisa pensar de maneira geracional, porque você vai morrer e você vai colocar Judá, você vai colocar Israel em risco por não ter ali formado alguém para ocupar o seu lugar, não é verdade? Então, Ezequias, ele não tinha essa mentalidade até então. Por mais que ele tinha muitos pontos positivos, ele ainda não tinha definido essas prioridades. E no caso de um reinado, o herdeiro era prioridade. Né? Então, o chacoalhão de Deus ali para a vida de Ezequias era: põe a sua casa em ordem, defina prioridades, porque você vai morrer. Mas a palavra de Deus fala que Ezequias ora ao Senhor, pede pela misericórdia de Deus, Deus concede graça para Ezequias, e Ezequias é curado milagrosamente daquela doença. Né? Ali na mesma hora ali, o profeta não tinha nem saído do palácio ainda totalmente. O Senhor fala com o profeta, fala: volta lá, porque eu vou acrescentar mais 15 anos de vida
a Ezequias, e o profeta volta, fala: olha, Deus ouviu sua oração, ele vai te acrescentar mais 15 anos de vida, né? E acontece realmente isso. Ezequias é curado, né? Volta ali a reinar. Aquilo se tornou assim algo muito grandioso que aconteceu naqueles dias, porque eu acredito que ele estava realmente muito doente, ele tinha sido desenganado pela medicina ali da época, mas isso assim causou muito espanto e muita glória também para Deus através da cura dele, né? Então a palavra do Senhor continua falando, mas algumas coisas aqui vai nos chamar a atenção. Aí lá no 2 Reis 20 mesmo, no capítulo 12, a palavra de Deus fala que num determinado momento, pouco tempo depois dele receber essa cura, esse livramento aí de Deus, pouco tempo depois dele receber essa mensagem do Senhor: bota a tua casa em ordem, Ezequias, defina prioridades, porque você não pode viver de qualquer maneira, não é verdade? Você não pode viver ao seu bel prazer, mas você precisa ser um homem geracional. Por isso que nós nomeamos, né, a mensagem, o tema da mensagem: seja geracional. Nós não podemos viver ao nosso bel prazer, da maneira que nós bem entendemos. Nós precisamos entender que nós precisamos passar o bastão da fé para a próxima geração. Isso é muito importante, passar o bastão da fé para a próxima geração. Então, é isso que o Senhor quer falar aos nossos corações aqui nessa noite. Você precisa pensar de uma maneira geracional. E Ezequias, através de suas falhas, ele nos ensina essa mensagem para os nossos dias, né? Então, a palavra fala que pouco tempo depois dessa palavra, pouco tempo depois dessa cura, acontece que Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presentes para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente, né? E Ezequias recebeu os mensageiros babilônicos e lhe mostrou tudo que havia na casa do tesouro. Então, olha só, a palavra de Deus fala que logo após essa mensagem, logo após essa cura, ele recebe cartas e presentes de mensageiros babilônicos que desejam visitar o seu palácio. Por quê? Porque ficou sabendo do grande milagre que Deus tinha feito na sua vida. Mas olha aqui a palavra de Deus vai falar que Ezequias abre o seu palácio, mostra todas as coisas, né, para esses mensageiros babilônicos. Olha só, a Bíblia, ela tem muitas coisas para nos ensinar. Nós precisamos ficar atentos, né, àquilo que Deus deseja falar ao nosso coração. E ele fala assim, que mostrou tudo, que realmente abriu a casa do tesouro para aqueles mensageiros babilônicos naqueles dias. Aí ele fala que mostrou a prata, mostrou o ouro, mostrou especiarias, óleos aromáticos. Também levou eles para conhecer todo o seu arsenal. Ele mostrou tudo que havia, né, no seu reino, tudo que havia, todos os tesouros do rei. Não há nada em seu palácio nem em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Interessante que a palavra, ela não fala que ele fez menção do Senhor, né? Não fez nenhuma menção a respeito do milagre, né? Não, aqui não fala. Até então, de que tudo aquilo era a própria provisão e bênção de Deus, né? Interessante que ele abre realmente a sua casa. Ele abre realmente a sua casa para aqueles mensageiros babilônicos, mostra tudo, mostra ouro, mostra prata, mostra arsenal de guerra, mostra tudo para a Babilônia, mostra tudo para aqueles mensageiros babilônicos. Ali pouco depois, o profeta Isaías vai até o rei Ezequias e lhe pergunta: que esses homens queriam? Eles vieram de uma terra distante. Até então, a Babilônia ninguém não conhecia, né? Ali era pequeno, era algo ali meio que insignificante ainda. Mas depois nós sabemos o que se tornou a Babilônia, né?
Então, ele fala assim, vieram de uma terra distante, da Babilônia, né? O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías, né? O profeta. Viram tudo. Ezequias respondeu. Eu lhe mostrei tudo que possuo, todos os meus tesouros. Olha só. Ele abriu todos os seus tesouros para a Babilônia. Então, Isaías disse a Ezequias, ouça essa mensagem do Senhor, está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor, até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio, eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. E aí Ezequias diz assim, a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Olha só, o profeta Isaías fala sobre um decreto ali de maldição. Exílio. De exílio, de escravidão, que os seus próprios parentes ali, os seus próprios descendentes, os seus próprios filhos serão escravos da Babilônia. E aí ele vem e fala assim, boa essa palavra. Não é na minha época, né? Boa essa mensagem do Senhor. Daí a Bíblia fala, pois pensava, não é que era verdade. Ele pensava na sua cabeça, no seu coração. Pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Então aqui, através dessa declaração do rei Ezequias, nós podemos conhecer o que passava no coração desse rei. Ele estava preocupado somente com o seu reinado, somente com a sua vida, sabe? Ele pensava assim, bom, se eu fizer um bom governo, se eu fizer um bom reinado, bom, se eu servir a Deus com integridade, você é aprovado, para mim tá tudo bem, os próximos que vêm, faz da maneira deles, né? Eu não estou preocupado que se virem, né? E esse é um pensamento totalmente errado. Nós não devemos pensar dessa maneira, né? Nós não devemos pensar dessa maneira, até mesmo porque a Bíblia deixa claro os resultados que o rei Ezequias obteve por pensar dessa forma. Na verdade, a resposta dele foi que verdadeiramente o que ele tinha dentro do coração. Dentro do coração. Né? Ele era ele estava sendo um rei egoísta. Ele estava pensando somente no sucesso temporário dele, né? Deus dava livramentos para ele, sim, mas era o reinado dele. Ele não estava pensando o que seria quando ele morresse, o que seria quando o filho dele tivesse que sentar ali no trono, né? Quais seriam os tipos de desafios que essas pessoas iriam encontrar, né? Então, a Bíblia deixa claro que o pensamento de Ezequias era um pensamento reprovado por Deus, né? Ele abre o seu palácio para a Babilônia, mostra todo o seu tesouro, toda a sua riqueza para a Babilônia, quando Deus falou, coloca a sua casa em ordem, defina prioridades. O que Deus está falando? O que Deus estava falando com ele? Você está tendo bastante vitórias fora, mas dedica dentro da sua casa, dedica palácio, dentro da sua família, porque você vai precisar gerar um rei que também me sirva, um rei que também agrade o coração de Deus e seja bênção para Israel, seja bênção para Judá. Era isso que Deus estava querendo falar com o rei Ezequias, no qual ele não compreendia. Por quê? Porque o seu coração estava cheio de coisas que não agradavam a Deus. Se você for lá em 2 Crônicas, eu não vou lá para não prolongar muito o nosso tempo, mas se você quiser ler depois a palavra em 2 Crônicas, capítulo 32 também, 2 Crônicas 32, você vai ver ali o relato
do rei Ezequias, e lá fala algumas coisas a mais do que fala aqui em 2 Reis. Ele fala que Deus, quando mandou esses mensageiros babilônicos aqui no palácio do rei Ezequias, ele estava provando o coração do rei para ver o que havia dentro do coração dele. Então quer dizer, o Senhor o cura, o Senhor dá uma ordem para que ele venha definir as prioridades, para que ele seja um rei geracional, que ele não estava sendo até então, porque nem filho ele tinha para ser sucessor do seu reinado, e dá uma ordem, põe a sua casa em ordem, defina prioridades. Aí recebeu a cura, recebeu mais 15 anos de vida, quer dizer, recebeu ali a chance que Deus estava dando para ele fazer tudo que ele não tinha feito até então, que era necessário ser feito, para que as próximas gerações recebessem essa bênção, né? E aí ele faz tudo ao contrário, né? Lá em 2 Crônicas fala que Deus, quando esses mensageiros vão com presentes, com mensagens, com bajulações ali, e o rei abre o seu palácio, mostra seus tesouros, Deus estava provando o coração do rei. E a palavra fala também que se achou orgulho dentro do coração do rei Ezequias. Orgulho, né? O que é o orgulho? O orgulho é aquela satisfação pelos seus próprios feitos, sabe? Quando você tem um apreço além do normal pelaquilo que você está realizando. Isso é o orgulho, né? O orgulho é isso. Então, quando o rei Ezequias abre o palácio e começa a mostrar todas as coisas, o meu ouro, a minha prata, o meu arsenal de guerra, o meu palácio, ele está falando, olha como eu sou poderoso, olha como eu sou rico. Então a palavra de Deus fala, se achou esse orgulho dentro do coração de Ezequias, e ele não obedeceu a ordem que Deus deu para ele ali no leito de morte, no qual ele recebeu um livramento. Então quer dizer, Deus, ele tem muito o que nos ensinar através dessa palavra, né? Interessante, né? E muitas vezes, né, para a gente aplicar essa mensagem para os nossos dias, muitas vezes, né, Deus, ele tem que nos dar essa parada, né? Ele deu uma parada nele, ele colocou uma enfermidade. Sim. Né? O próprio Deus coloca a enfermidade nele, né? E a palavra, a história dele nos ensina que ele era um homem de Deus, era um homem próspero, era um homem abençoado, que reinava bem, que destruiu os altares idólatras, não é verdade? Fez uma reforma no templo ali, mas né? O Senhor, ele teve que falar, olha, deixa eu dar uma parada nesse cara. E quantas vezes, né, nós vivemos nesse mundo, né, e nós vivemos nessa correria, né? Sim. E aquilo que é prioridade, nós não cuidamos. Aquilo que é prioridade, a gente esquece, né? Né? Porque muitas vezes nós vamos achar que a prioridade realmente é a prosperidade, realmente é o meu trabalho, realmente, né, são coisas assim que me traz satisfação. Mas as coisas de Deus, elas são mais profundas, né? Mais profundas. E eu creio, assim, de todo o meu coração, que é isso que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa noite. Nós definimos prioridades. Defina, né? Nós precisamos, como família, aqui trazendo já para a família, definir prioridades, definir o que é mais importante, né? O que precisa de mais atenção, né? Será que nós estamos tendo como prioridade somente as coisas desse mundo? Somente aquilo que se vê, né? Então é isso que nós precisamos pensar. Será que nós temos sido pais e mães geracionais? Será que nós temos pensado na próxima geração? Aí talvez você pode falar para mim, não, eu penso sim, mas será que nós estamos fazendo tudo o que nós precisamos fazer para que nossos filhos recebam esse bastão das nossas mãos e continuem a carreira, né, que nos foi proposta, que é a carreira da fé? Às vezes nós estamos vivendo e temos essa característica do próprio rei Ezequias, que é o egoísmo. Né? Como que o egoísmo ele é prejudicial para uma família, para um casamento, para o relacionamento familiar, né? O egoísmo, né? A gente muitas vezes tem esse egoísmo e não sabe. O
rei Ezequias, ele até então ele estava, sendo ali egoísta, por mais que depois ele tenha um filho, ele tem um filho depois dessa chamada aí de Deus, Ele tem um filho que quando começou a reinar tinha 12 anos de idade, mas no entanto a palavra de Deus vai falar que esse filho do rei Ezequias foi um dos piores reis de Israel. Tudo que o seu pai tinha construído, o Manassés destruiu. Então, quer dizer, ele teve assim, ele não passou o bastão da sua fé para o seu filho Manassés, Então, isso é muito importante. O que nós estamos passando para os nossos filhos? Será que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas será que você tem dedicado todo o seu coração em passar o bastão da fé para os seus filhos? Será que você tem atendido esse chamado do Senhor? Ordena a sua casa, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás, porque nós morreremos. Não é verdade? E quem ficará? Os nossos filhos e netos. E como será a vida dos nossos filhos e netos? Como será o mundo quando eles estiverem adultos? É interessante que ele fala, você morrerá, Você vai morrer. Mas o que você vai deixar? O que você vai deixar? Então isso é uma coisa que nós precisamos pensar, não é verdade? Nós precisamos pensar que nós iremos morrer, ninguém sabe a hora. Não é verdade? Nós não sabemos a hora. Nós mais do que morrer, nós somos seres eternos. Um dia teremos que prestar conta de todas as nossas ações diante do Senhor. O que nós vamos falar para o Senhor? Sobre a nossa família. Principalmente sobre a nossa família. E quando nós falamos em ordem, nós precisamos entender, põe a sua casa em ordem. Se Deus não é o centro da tua casa, ela já está em desordem. Porque para que a nossa vida esteja ordenada, Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E a gente tem que saber que para a gente colocar em ordem, tem muito trabalho. Às vezes você acha que Deus está bagunçando a sua vida, mas o que Ele está querendo colocar é ordem. Quando eu vejo muitas pessoas falando, nossa, quando eu me converti, quando eu comecei a orar, ou quando eu comecei a jejuar, parece que a minha vida virou de ponta cabeça. Deus botando em ordem. Na visão dele. Na visão dele. Deus colocando as prioridades. Verdade. Não é verdade? Então, pensando nessa questão da ordem, quando nós queremos ordenar a nossa vida, você já precisa entender que Deus precisa ser o centro da tua família, o centro da tua casa. E a gente colocando em ordem, o que mais nós temos que ter como prioridade é a salvação da nossa família. Esse é o primeiro lugar. Primeiro lugar, porque temos que saber que somos eternos, não é verdade? Somos eternos, somos pecadores, precisamos de um Salvador que é Cristo Jesus. Se isso não for uma verdade na nossa vida, você pode entender que a sua vida já está em desordem. É interessante, você falou de morte, de morrer. Esse texto que Jesus ele nos ensina em João 12, 24 e 26, olha só o que o Senhor Jesus fala. Digo verdadeiramente que o seu grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanece sozinho, mas se morrer dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. Olha o que está dizendo. Quem me serve precisa seguir-me. Precisa ser discípulo. E onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Olha que palavra linda é essa do Senhor. Então, precisa haver morte. Morte das nossas vontades, dos nossos prazeres, pessoais. Porque o Senhor fala a respeito do mundo também,
né? Aquele que ama a sua vida, né, perderá, né? Então aquele que ama os padrões desse mundo, ele vai com certeza perder. Ele vai perder a sua salvação. E só quem morre gera vida, né? É o que está falando aqui. Mas não é uma morte literal, é uma morte de si mesmo. Si mesmo, das suas prioridades. Dos seus sonhos pessoais, que não são sonhos de Deus. Né? Nós precisamos sonhar e realizar os sonhos de Deus. Então, o que ele está falando? Se você for egoísta, a semente permanece sozinha. Então, se você for egoísta, vai viver os teus sonhos. E você não vai gerar nada. Não vai gerar nada, você não vai dar fruto. Você não vai dar fruto. O Senhor Jesus aqui estava falando da própria morte dele, né? Que ele ia se entregar, né? E através da morte nós seríamos perdoados. Quantos filhos de Deus foram gerados através da morte, né? Do perdão, né? Até hoje. De Jesus. Até hoje são gerados filhos, né? Então, quantos frutos foram dados, né? Então, se nós não morrermos para os nossos desejos pessoais, né? Eu falo assim, egoístas, eu falo como pai e ela como mãe, como que a família realmente dá trabalho. Educar os filhos, conduzir da maneira de Deus, né? Da maneira de Deus. Muitas coisas você vai falar, bicho, o padrão de Deus é assim. Então, como o rei Ezequias, nós não podemos abrir a Babilônia, abrir a nossa casa para a Babilônia. Você vê, né? Já lá na Babilônia, Daniel, ele, diante daquela mesa farta da Babilônia, ele decidiu não se contaminar com as iguarias que o rei tinha colocado ali. Então isso traz uma mensagem para nós. A Babilônia, ela fala de coisas que muitas vezes não são pecaminosas, mas que coisas até lícitas, mas que tiram totalmente o nosso foco de produzir aquilo que Deus realmente quer que a gente produza. Na ordem de Deus, né? Na ordem de Deus. Né? Por exemplo, um exemplo clássico, né? Ficar olhando rede social é pecado? Não é pecado. Mas você passar horas e horas e horas olhando rede social, ao invés de conversar com o teu filho, orientar, né? Perguntar como que foi na escola, se está acontecendo alguma coisa, vasculhar o coraçãozinho dele para ver, né? O que está, prestar atenção. Se torna um pecado, porque você está trocando, invertendo ordens. Prioridade é examinar o coração dos filhos, é ver como que está o coração dos nossos filhos, se eles estão sendo ali conduzidos ao Senhor, porque não vai ser como um passe de mágica, um filho que não obedece pai e mãe, totalmente rebelde. Não vai ser um passe de mágica ele começar a amar Jesus. Não vai, porque existe uma missão que o Senhor entregou aos pais também, que é pastorear o coração dos seus filhos. E quando nós falamos em pastorear, nós estamos falando assim, de você arrancar ali os pecados, de você arrancar não, mas de você orientar, isso é pecado, isso não deve ser feito, né? E para que Deus ele venha ali selar a vida dos nossos filhos na hora que Deus determinar, né? Porque é a soberania de Deus, né? A nossa missão ela só acaba quando os nossos olhos fecharem. Sim, mas existe uma missão. Então quer dizer, quando nós negligenciamos isso numa rede social, às vezes muitas horas de trabalho também. Também isso. Você entendeu? E é lícito, né? E o trabalho é bênção, é ordenança de Deus. Mas se você exagera nisso de forma que a sua família está manca, aí é pecado. Porque nós estamos trocando aquilo que é terreno pelo aquilo que é eterno, né? Então, nós precisamos observar essas coisas. Quando o Senhor fala assim, Ezequias, coloca a sua casa em ordem, é que Deus está falando, defina prioridades, o que realmente é importante. Eu acho que o que é mais importante é vida, não é verdade? Quando o Senhor nos dá a missão de conduzir vidas, isso é a coisa mais importante. O que é mais importante? É Deus no sendo a nossa família. O que é mais importante? A nossa família sendo conduzida. Quantas vezes que nós vemos também pessoas que ganham a cidade, mas perdem a sua casa? Isso é uma falta de ordem também. Nós precisamos dedicar mais o nosso coração, mais dentro da nossa casa e depois a igreja e a cidade. É o que as pessoas falam, né? Davi
ganhou o mundo e perdeu a família. E perdeu a família. Então, quer dizer, isso não é bom. Que a gente vai ver nessa história, né, o filho dele, Manassés, o que foi o resultado do filho dele? Isso. Então, Ezequias teve um governo rico, próspero, abençoado, com muitas vitórias, mas por não ter ordenado a sua casa, por não ter sido um rei geracional, ele gerou um filho que começou a reinar, né? A palavra de Deus lá em 2 Reis 21 vai falar que Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. E a Bíblia logo já fala que Manassés foi mau aos olhos de Deus. Aí a Bíblia fala que ele construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito, né, que não, enfim, nos 2 pátios do templo do Senhor construiu altares para astros do céu. Olha só. Manassés também sacrificou o seu próprio filho no fogo. Manassés foi um rei tão cruel que ele matou e sacrificou o seu próprio filho. Jesus. Praticou feitiçaria, adivinhação, consultou médios, praticantes de ocultismo. E filho de um homem de Deus. Filho de um homem de Deus. Então, isso aqui que é o que nos chama a atenção na palavra de Deus, né? Um alerta, né? Um alerta. O que Ezequias fez? Ele não era geracional. E isso está explícito aqui, ó, em 2 Reis 20:19. A mensagem que você transmitiu para mim é boa, pois pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Não podemos pensar assim, eu já sou de Deus, eu não quero nem saber. E isso também nós podemos levar para quem não pensa no próximo também, né? Em questão de evangelismo, enfim. Mas eu quero trazer essa mensagem para dentro da nossa casa, porque nosso programa fala de família. Aquelas pessoas que lavam as mãos, né? Ela fala assim, eu não posso salvar ninguém, é Deus que salva. Sim, mas Deus usa as nossas vidas. Deus usa as nossas vidas. É a nossa responsabilidade educar os nossos filhos. Porque senão não fosse assim, o Senhor não tinha falado, ide, fazei discípulos. Então quer dizer, quem precisa ser os nossos primeiros discípulos? Os nossos filhos, depois os de fora, né? Então isso é um pensamento ordenado, né? O que é mais importante, o meu filho ou os lá de fora? É claro que Deus vai dar sabedoria para a gente caminhar, né, fazendo muitas coisas, mas o nosso coração tem que estar ali dentro da nossa casa, em fazer discípulos, dentro da nossa casa, em que nossos filhos conheçam o Senhor, né? Então precisamos fazer o possível e o impossível, né, para que Deus ele possa alcançar o coração dos nossos filhos, o Espírito Santo possa selar os nossos filhos para que eles sejam de Deus e para que eles, na sua geração, eles sejam homens e mulheres abençoados, não seja um retrato aqui do rei Manassés, um rei horrendo, que praticou toda sorte de coisas horríveis diante do Senhor, né? Então, Ezequias não foi um homem geracional. Nós precisamos ser pessoas geracionais. Nós vemos, né, tantas nações que eram bênção, que evangelizou o Brasil, que alcançou aí hoje, muitos lugares do mundo, e hoje toda a sua juventude estão distantes, estão perdidas. Por quê? Porque eles não fizeram a sua lição de casa, de passar o bastão da fé para a próxima geração. Como isso é importante? Como isso é importante dentro das igrejas, não é verdade? É o que a gente sempre fala, né? O mais importante, né? Que vai nos trazer paz é não formar somente bons filhos, e se formar bons pais, né? Isso é geracional, isso a gente tem que passar para frente. E como os nossos filhos eles vão aprender através de nós. Nós precisamos entender assim, uma vida vai influenciar uma sociedade daqui a pouco. Uma mulher, uma menininha que você cuida, que é sua filhinha, ela vai ser uma mãe. Como que ela vai... Que tipo de mãe ela será? Não é verdade? Esse menininho vai ser um pai. Você vê, teve um vídeo
que viralizou hoje a respeito de uma mulher falando que o que teria que fazer era invadir as igrejas e ir nas escolas dominicais para ensinar as crianças a doutrina no qual eles acreditavam, no qual eles queriam estar passando ali para as crianças algo totalmente demoníaco, algo totalmente, né? E viralizou esse vídeo e tal nas redes sociais. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que o futuro está nas crianças, não é verdade? Que o futuro de uma nação está nas crianças, que o futuro de um país está nas suas crianças. Então, o inimigo, ele tem paciência de ficar semeando ali na vida das crianças. Como as crianças do nosso tempo estão sendo atacadas? Como eles estão sendo atacados? E nós, como pais e mães, será que nós estamos tendo essa devida atenção de olhar para os ataques específicos desse tempo e sermos realmente ali aquele pai que protege, que discipula, que ensina, que conduz, que fala: olha, isso aqui é o certo, esse aqui é o errado, vão falar sobre isso para você, mas a verdade não é essa, sabe? E o que a gente já falou lá no início, e tudo isso vai dar um trabalho, né? Você vai ter que pegar tempo, né, que você às vezes quer separar para você e doar para o teu filho. Sim. Né? Eu acho que só para finalizar, um texto que muito fala a respeito disso, 1 João capítulo 2, versículo 15, fala: não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, desejo intenso por tudo que vemos e orgulho de nossas realizações. Né? O orgulho de nossas realizações é o que pegou o coração do rei Ezequias, orgulhoso das suas riquezas, né? Isso pegou o coração do rei Ezequias, né? O que tem pegado o nosso coração? O desejo intenso por prazer físico. É só comer, é só beber, é só esse tipo de coisa que traz uma satisfação física. É o desejo intenso por tudo que vemos, pelas coisas materiais. É só isso que tem chamado a nossa atenção, né? Será que um carro novo, será que uma casa nova é mais importante do que uma criança, do que um filho, do que um adolescente, do que um jovem que está caminhando aí pelo mau caminho, muitas vezes por falta de instrução? Será que uma roupa nova, um sapato novo, uma bolsa nova, será que isso é mais importante? Então, quer dizer, nós precisamos ordenar os nossos pensamentos, e nós precisamos ordenar através do Espírito Santo. Por quê? Porque nós temos uma tendência ao pecado, né? Então, o desejo intenso por tudo que vemos, o orgulho das nossas realizações e bens, o orgulho daquela casa, o orgulho daquele carro, o orgulho daquela profissão, o orgulho daquela faculdade. Sabe, tudo isso é bênção e Deus tem para nós, mas isso não pode ser o amor do nosso coração. Nós não devemos viver simplesmente para isso. E a Bíblia continua falando: isso não provém do Pai, mas do mundo. Olha só, isso provém de um sistema mundano que é caído. Isso não vem de Deus. Esses desejos. Este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Então, glória a Deus. O que o Senhor está falando, você vai se render aos prazeres desse mundo, ao que esse mundo dita que é importante, ou você vai querer se voltar a Deus e fazer a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, quem faz a vontade de Deus vive para sempre, né? Nós precisamos ser geracionais, nós precisamos medir o que realmente tem valor e dedicar nossa maior atenção naquilo que realmente tem valor. Que o Senhor nos livre de cometer os mesmos erros que o rei Ezequias cometeu,
né? E não foi um pai geracional, não foi um rei geracional. E só para concluir, nós já estamos concluindo, por causa desse pecado do rei Ezequias. A palavra de Deus fala que você sabia, né, amor? Mas muitas pessoas não sabem que o cativeiro babilônico que aconteceu ali 100 anos depois do reinado de Ezequias, mais ou menos, foi gerado através desta palavra que foi lançada pelo profeta Isaías. Então quer dizer que o cativeiro da Babilônia foi gerado dentro do palácio do rei Ezequias. Por causa, lá em Jeremias capítulo 15 fala sobre isso. Por causa dos pecados de Manassés é que Judá foi feita escrava da Babilônia, foi feita levada por causa dos pecados de Manassés. Olha só, porque Ezequias pensou só no presente tempo, só no presente século, só no presente momento, né? Ele condenou toda a próxima geração ao cativeiro babilônico. Está em Jeremias capítulo 15, está escrito lá. Nós não vamos ler por causa do nosso tempo, mas em Jeremias capítulo 15 fala: por causa dos pecados de Manassés, não haverá livramento para Judá. Ela será entregue nas mãos de Nabucodonosor, nas mãos da Babilônia. Então olha só, as nossas ações hoje vai determinar o que os nossos filhos viverão daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos ser geracionais, não só com os nossos filhos, mas com todas as nossas crianças. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, que você fique aí com essa palavra, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nós queremos agradecer as pessoas que nos acompanham. A minha mãe, a Maria Koyama, Rogério, Juliano Inácio, MA Planejados, Confiança Veículos, Vistorias, Marco Daniela Queiroz, Jenny Alves, Gisane Koyama, Claudineia Martins, Wanda Machado, Pastora Wanda, César Rocha, Cassiane Cavalcante, Maria Helena, sua mãe, o Sergião está também conosco aqui, o pastor Silcrei, glória a Deus, Larissa Gonçalves, o Eduardo Rico, Valdilene, a Mara Cristina e a Carmen Soares. Pedido de oração para o Eduardo, para a Valdilene, para a Mara, para a Carmen, para o Vitor Aguiar. Amém. Nós vamos entrar em oração. Amém. Pai, nós te louvamos nesta noite, ó Pai. Amém, Pai, tu Jesus. conheces essas vidas, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, a vida do Eduardo, Senhor, rico, Senhor. Pai, a mensagem que nós trouxemos hoje, ó Pai, aquele rei estava doente, ó Pai, aquele rei estava com uma doença para a morte, ó Pai. Pai, visita esta vida, Senhor. Pai, que ele possa, Senhor, saber que todas as coisas estão sob o teu domínio, Senhor. Que todas as coisas, Senhor, estão sob o teu controle, ó Pai. Pai, visita ele com a tua misericórdia, visita ele com a tua graça, Senhor. Oh, Senhor, restaura, acrescenta dias, anos de vida, Senhor, para esse homem, Senhor, para Eduardo, Senhor. Pai, que haja cura, que haja restauração, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, a vida da Valdilene, Senhor, para a saúde emocional, Senhor, entre no emocional, Senhor. Pai, o Senhor cura todas as coisas, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos, equilíbrio emocional, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado aqui na terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a vida da Mara, Senhor, para a saúde do padastro, Senhor, visita, Senhor, segundo, ó Pai, aquilo que ele necessita, Senhor, da avó, Senhor, da Carmen, Senhor, que está no UPA, Senhor, visita a vida dela ali, Senhor, com as tuas bênçãos, com a tua cura, Senhor, cura, Senhor, entra com a tua provisão, Senhor, para a vida do Vitor Aguiar, que está doente, Senhor, Pai, que toda enfermidade caia por terra, nós colocamos, ó Pai, diante da tua presença, ó Pai, sabemos que o Senhor cura de Pai, todas as enfermidades, ó Pai, todas as enfermidades, todos os espíritos, ó Pai, estão debaixo da tua autoridade, ó Pai. Nós oramos porque nós cremos, Senhor. Visita as vidas, visita as famílias, ó Pai, que essa palavra venha frutificar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos o teu santo nome. Amém, Senhor. em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos a todos que participaram. Amém, glória a todos a Deus. que vão assistir, né, pela TV a cabo,
Que você venha aí compartilhar essa live, que você venha ser um mensageiro de Deus. Amém. Faça a sua parte, que nós venhamos fazer a nossa parte, enquanto nós levar estamos a palavra aqui nessa do terra, Senhor, em nome de Jesus. E semana que vem nós estaremos de volta Amém. com mais uma programação do programa Resgatando a Família. Glória a Glória Deus. a Deus. Que Deus Fique abençoe. na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.